Seja compreensiva a nossa mente, ao nosso coração. O Senhor seja, ó Deus, bendito mais uma vez, que a ceia, Senhor Deus, que nós vamos participar dela, que seja, Senhor Deus, essa memória que nós temos, e também, Senhor Deus, esse entendimento da presença do Senhor no meio de nós. Por isso nós fazemos, ó Deus, a ceia para a glória do Senhor, porque cremos no Senhor. Nós não acreditamos no dia, nós continuamos acreditando, e é por isso que nós estamos aqui e vamos ceiar. Ó Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Você conseguiu achar aí 1 Crônicas capítulo 1? Se você achou, você pode dar uma olhada, por favor, aí no texto. Se você nunca chegou a ler a Bíblia inteira, eu peço para você dar uma olhada em 1 Crônicas capítulo 1. Passe os seus olhos pelo texto. Por favor, vire o capítulo 2, passe os seus olhos também pelo texto. Faça a mesma coisa no capítulo 3, 1 Crônicas capítulo 3. Bom, o que eu quero com isso? Eu quero que você veja que é um livro de genealogia. A palavra genealogia no dicionário Aurélio significa o estudo das famílias, né? Então é a raiz para você ver, né, de onde você veio. Eu já citei isso, vou citar de novo. Aqui no Brasil tem um senhor que é especialista na área de genealogia. Ele tem um castelo de Verdade, fica ali mais ou menos a 20 quilômetros da cidade de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Lá é um castelo que tem muitas coisas, muitos artefatos antigos. Tem, por exemplo, armaduras, né? Eu não sei datar a época dessas armaduras. Quando você vai até o castelo, você passa por um guia e o guia vai te mostrando, né? Essa armadura de tal momento, de tal guerra, tal, mostrando como é que isso chegou no Brasil. Tem espadas antigas, moedas antigas, muita coisa, sabe? Muita coisa. E o senhor que é dono disso, que é um homem bem velho, com uma barba bem grande, com os cabelos grandes, ele é especialista em genealogia. No caso, muitas pessoas vão lá então para fazer essa pesquisa com ele para ver qual é a origem da sua família. Então ele vai, pega o seu sobrenome, e ele vai nos estudos, né, que ele tem, né, nos livros antigos, nos estudos lá que ele possui, né, e ele vai mostrar qual é a origem da sua família, né. Pega um sobrenome qualquer, por exemplo, Matos, né, ele vai então na raiz histórica desse sobrenome Matos para ver historicamente aonde esse sobrenome foi pela primeira vez escrito, falado, em que cidade, em que país, né? Mais ou menos ali qual é a origem. É óbvio que não dá para datar tudo precisamente, né? A gente está falando de uma coisa que é muito difícil, né, datar de forma precisa, mas ali você vai ter parâmetros para ver se sua família é de origem portuguesa, espanhola, italiana. Então é um lugar, por exemplo, quem vai visitar Gramado costuma não ir, né? Porque é pouco divulgado, mas é um lugar que todo mundo deveria passar, porque a história, né, ela tem assim, uma força muito grande sobre a nossa vida. Ela faz um bem para nós quando a gente mergulha nela, quando a gente estuda ela. Então lá a gente vai entender isso. E o livro de Crônicas vai falar sobre genealogia. A gente vê no capítulo 1, está falando sobre a descendência de Adão, né? Adão gerou Sete, foi o terceiro filho, né? Que Adão e Eva geraram Caim e Abel, Caim matou Abel, teve o terceiro filho que foi gerado, o nome dele é Sete, Sete mesmo, número 7, o nome dele é Sete. Sete gerou Enos, Enos gerou Enoque, que foi aquele que foi levado para o céu. A Bíblia diz que ele andou com Deus, depois ele... Naquela época as pessoas viviam mais tempo, o pecado ainda tinha sido... como é que eu vou dizer? A consequência do pecado tinha sido restrita, ele viveu 300 e poucos anos, e a Bíblia diz que pela fidelidade dele a Deus, ele não foi mais encontrado. Deus o arrebatou para si, não é? Enoque, de Enoque então veio Canaã, Canaã veio Maliel,
de Maliel veio Jered, Canaã veio Maliel, de Maliel veio Jered, depois Enoque, depois Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra, viveu 900 e tantos anos, Lameque, Noé, e aí vai continuar. Ele vai continuar citando as genealogias, né, a genealogia de Sem, a genealogia de Abraão, de Seir, a genealogia de Adão. Então vai ser um estudo, assim, é até meio enfadonho quando a gente está lendo a Bíblia inteira, quando chega nesse livro, algumas pessoas até perguntam se pode pular. O interessante é você ler, né? Não custa nada, leia ali. E aí, o que acontece? O que é muito interessante, e que quem já leu a Bíblia conhece isso, quando você vai no capítulo 4, o autor desse livro ele faz questão de fazer uma parada lá no versículo 10 para narrar brevemente a oração de um homem. Eu queria dar o tema dessa mensagem aqui, que é a oração de um homem sofredor. 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, eles estão falando só de genealogia, do nada o autor para e ele diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel, e ele disse: ah, Senhor, me abençoe e aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guarda-me dos males e livra-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E aí volta depois a falar de genealogia, você vai para frente, e ele está citando um monte de genealogia, quem é pai, tal. Então isso nos chama a atenção. Essa história tem um valor, tem um peso para nós. Foi um homem então que fez uma oração a Deus, mas em primeiro lugar, o texto diz que quando ele nasceu, ele trouxe, na verdade, muitas aflições à mãe dele. O nome Jabes significa sequidão, ou proporcionei muitas dores. E a gente sabe que o nome, quando era dado para o povo de Israel, era muito mais do que: ah, esse nome é bonito, eu vou dar para o meu filho. O nome, ele era, né, uma característica do que seria ou do que era a criança que tinha nascido. O nome, ele tinha significado. Hoje em dia a gente não preocupa com isso aqui, mas na cultura de Israel é isso. E a mãe dele colocou o nome dele de Jabes. Então era mais ou menos assim, né? Aonde ele passava, as pessoas diziam: esse é um homem seco, é um homem que causa dores nos outros. Então o nome tinha realmente um peso muito grande. Então ele foi, de fato, por assim dizer, amaldiçoado pela sua mãe. Um outro exemplo disso na Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, no livro de Ruth. Ruth, ela subiu para a terra de Moab com o marido e 2 filhos, e os filhos casaram com 2 mulheres, eles participaram de uma guerra lá, morreu o marido e morreu os 2 filhos. Ela ficou sozinha e ela disse: não quero que vocês me chamem mais de Noemi, quero que vocês me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher destruída, uma mulher que Deus deixou para lá, uma mulher desgraçada, por assim dizer, a palavra mais clara. E ela voltou para Israel, e ela disse, né: não me chame mais desse nome, agora eu me chamo Mara, que a minha vida é uma derrota, uma desgraça, Deus virou o osso para mim. Então o nome tinha muito peso, e a verdade é que a mãe desse rapaz aqui chamado Jabes, né, colocou um nome nele muito pesado, muito pesado. Então a gente está falando sobre um cara que teve que viver diante de um momento de superação, porque o texto vai dizer que ele foi o homem mais honrado de sua família, foi o homem mais precioso de sua família. Então aqui eu quero entrar numa coisa que é muito importante para a vida humana e para a fé cristã, que é a questão da superação. Nós que estamos aqui, nós somos privilegiados, essa é a verdade. A maioria de nós que estamos aqui, nós temos muito mais do que nós precisamos para viver uma vida que seja digna. Nós temos mais do que isso, né? Porque uma vida digna, por assim dizer, é você ter o que comer, ter roupa, ter algum lugar para dormir e ter um trabalho. Nós temos mais do que isso, né?
Então, a verdade é que Deus ele foi muito mais generoso conosco do que nós poderíamos imaginar um dia. Até porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, o que a gente merece é condenação, o que a gente merece é que Deus traga sobre nós ira, que Deus traga sobre nós a mão pesada dele. Mas ele é gracioso, colocou sobre nós então muitas bênçãos. A bênção espiritual de poder conhecer a palavra dele, a bênção espiritual de poder ter o Espírito Santo no nosso coração, a bênção espiritual de poder estarmos reunidos para ceiar Jesus, a bênção espiritual de poder ter a Bíblia e poder estudar a Bíblia e conhecer os caminhos, os conselhos de Deus, a bênção de Deus de poder ter mais saúde do que a maioria das pessoas, a bênção de Deus de poder ter muita coisa. Então, veja bem, se a gente olhar para a nossa vida, de fato não dá para a gente perceber esse contraste que eu estou dizendo, porque se você olha, por exemplo, a vida de um profeta, Deus dizia assim para o profeta: esse povo está quebrando meu coração, porque eu amei eles demais e eles estão sendo infiéis. Quando Deus dizia isso para um profeta, tudo bem, o profeta entendia isso, mas Deus sempre fazia o profeta passar por algo que fazia o coração dele se quebrar também, para que realmente ele entendesse qual era a dor que Deus estava sentindo. Um dia Deus virou assim para Ezequiel: Ezequiel, eu vou tirar a menina dos seus olhos, para que você entenda que na verdade Israel tirou de mim a menina dos meus olhos. Na verdade são eles mesmos. Eles se retiraram de mim. Deus estava dizendo para Ezequiel: eu vou levar a sua esposa, ela vai morrer, eu vou recolher ela. Está no livro de Ezequiel. Ezequiel fica totalmente perplexo, perturbado, o coração dele se quebra, Mas foi a forma que Deus escolheu para que ele fosse assim. A verdade é que todos os profetas da Bíblia, eles sofreram bastante, mas foram usados por Deus para isso. O que eu quero dizer? A gente sabe que tem muita pobreza no mundo, mas a gente não está perto dessa pobreza, não como ela existe no mundo. A gente não está tão perto das calamidades, das coisas mais tristes, das coisas mais terríveis que existem, para a gente ter a noção de que nós somos bem-aventurados. A verdade é que todo o conforto que Deus nos dá, todo o comodismo que Deus nos dá, nos cega, faz com que os nossos olhos fiquem cada vez mais fascinados com coisas que são menores. Então é por isso que a gente vai encontrar hoje em dia muitas pessoas que choram por muito pouco, pessoas que choram por coisas que são secundárias, terciárias, coisas que na verdade não deveriam nem arrancar uma lágrima dos nossos olhos. Então, hoje em dia você encontra adolescentes que choram porque não tem o melhor celular, porque não tem o melhor tênis. Você encontra jovens que choram porque não tem o carro que gostariam de ter, porque o outro amigo tem. Você chora porque as pessoas choram porque elas não têm a casa que outra pessoa tem. As pessoas hoje em dia elas estão tão presas nessa fascinação que elas se rendem à cobiça e quebram o 9º mandamento, que diz: não cobice a casa, os servos, a mulher do seu próximo. Quebram o 9º mandamento, e é bom que você saiba que a cobiça é a irmã gêmea da inveja, porque a pessoa que dá vazão à cobiça, ela já está abrindo seu coração para a inveja. Então, em vez do nosso coração se pender para ajudar de fato aqueles que estão no caos da miséria, nós temos entregado o nosso coração à inveja. O que eu quero dizer com isso? Um coração que inveja é um coração que não pode ajudar quem está numa situação difícil. O nosso olhar sempre vai estar em alguma direção. Ou vai estar na direção de alguém que nós podemos ajudar, ou vai estar na direção de alguém que nós queremos cobiçar. Nós escolhemos então qual lado nós vamos olhar. Então eu estou dizendo isso só para a gente ter uma ideia, o segundo país mais populoso do mundo é a Índia. A Índia, o território dela dá metade da Amazônia, aqui
aqui no Brasil, certo? E lá a gente tem 1,5 bilhão de habitantes. As pessoas estão praticamente amontoadas, né, em cima umas das outras. E a pobreza é enorme, não é? As pessoas lá morrem por doenças assim que já praticamente estão extirpadas de outras regiões do mundo há pelo menos 40 anos, né? Então, as pessoas morrem de doenças como malária, por exemplo, e outras doenças assim que, na verdade, em outros lugares do mundo, as pessoas não morrem. Os países mais populosos do mundo, né, as pessoas elas vivem o caos da pobreza. Você olha, por exemplo, também para o Paquistão, que é um país assim, que é cheio de ilhas, é o 4º país mais populoso do mundo, uma pobreza que só Deus para ter misericórdia, sabe? Você vai ali na África, você olha para a Nigéria também, que eu acho que é o 5º ou 6º país mais populoso do mundo, uma miséria completa de pessoas que não têm nada, sabe? Nada. Você olha para o restante da África, você vê também uma miséria completa. Você olha para o Nordeste do Brasil e para o Norte também, você encontra também muita miséria. Você vai aqui na América Central, você vai encontrar uma miséria completa, né, em países como Haiti, República Dominicana e muitos outros aí. São países pequenos que são governados por ditaduras, homens que eles detêm o país, eles pegam toda a riqueza do país e a sociedade toda é escravizada. Então, a gente tem muito. A verdade é que o que nós vivemos, a vida que nós temos hoje, se você for comparar com o número de pessoas que existem hoje no mundo, quase 8 bilhões de pessoas, nós estamos aqui, sem medo de errar, nós estamos entre 2% da população mais rica do mundo. Quer dizer, pastor, isso é exagero. Faça aí a sua conta por cima, são 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Você vai dizer, mas tem muitos milionários. Muitos? Comparado com 8 bilhões de pessoas. Aí você olha e diz, não, mas aqui em Goiânia, vários setores aqui, olha. Gente, Goiânia é pobre. Goiânia é uma cidade pobre. Eu falo isso porque eu já andei em Goiânia de canto a canto para pregar nas igrejas, sabe? E eu já fui em igrejas que a única coisa que as pessoas tinham era Jesus. Quando você vai nesses setores mais pobres, você vai encontrar duas coisas. Gente que só tem a igreja para se refugiar, e a igreja é um local assim, fundamental na vida dessas pessoas, e tudo que elas têm é ali. Ou você vai encontrar o quê? Bandidos, pessoas que se entregaram para o crime, para de alguma forma tentar obter alguma coisa através então da violência. Então, se você for nos setores aqui de Goiânia, fora dessa grande região aqui, mais da região sudeste, aqui, sul, sudeste, você vai encontrar muita pobreza nos setores de Goiânia e nos setores de Aparecida. Então, assim, a nossa cidade, ela não é uma cidade rica, o nosso país não é um país rico, pode ter muitos lugares bonitos, mas não é um país rico. Então, a verdade é que Deus nos abençoou muito, mas a gente não sabe muito bem disso. Não sabe, porque a gente não está lá, a gente não está vivendo aquilo. Então é muito importante, né, que a gente vá até certos lugares para que os nossos olhos se abram, para que os nossos olhos possam ver que na verdade nós temos muitas coisas e nós não podemos ser ingratos para com Deus. Eu até postei um vídeo lá esses dias de um rapaz que ele tem deficiência nas duas pernas, ele anda com muleta nas duas mãos, né? E ele carrega a caixa de isopor para vender água no pescoço. E ele anda, né, totalmente torto, as pernas são atrofiadas. E ele dando uma entrevista dizendo, né, a pessoa pergunta para ele, como é que você encontra força para trabalhar todo dia? Ele disse, né, se Jesus que veio na terra foi perfeito e ele disse que no mundo tereis aflições, quanto mais nós. Aí ele diz assim, mas Jesus também disse que a gente tem que ter bom ânimo. Então é por isso que eu estou aqui todos os dias. E aí você olha para aquilo lá, a única coisa que você pode pensar é, eu não tenho direito de reclamar, eu não tenho direito
de olhar para o céu e perguntar: por que é assim, Deus? Nós não temos o direito de ter a síndrome de Israel no deserto. Qual é a síndrome de Israel no deserto? Eles saíram de uma terra que eles eram escravos, Deus está os levando para uma terra de promessa, mas Deus está querendo tirar do coração deles todo aquele sentimento, né, podre, egoísta, e eles ali no meio do deserto estão sempre reclamando: ah, mas é porque falta carne, ah, mas é porque lá no Egito de vez em quando tinha cebola, pepino e alho, ah, Moisés, você quer nos matar, você nos tirou do Egito para nos matar aqui nesse deserto. E sempre Deus dizendo: mas esse povo não entende, eu tirei eles de lá para os levar para a terra prometida, e eles estão sempre reclamando, estão sempre murmurando. E a Bíblia vai dizer que o caminho, né, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, estavam no deserto, o caminho para chegar na terra prometida era de 12 dias, está escrito em Deuteronômio. Aí o texto vai dizer o quê? Que por causa da murmuração, esse povo demorou 40 anos circulando no deserto. Por quê? Porque a murmuração é um pecado de ingratidão contra Deus. E aí o que acontece? Essa ingratidão não mudou o coração dessas pessoas, e um coração não mudado não participa das bênçãos do céu. O que Deus mais espera de nós é que nós possamos ter o coração aberto para aprender, o coração aberto para ser transformado, para que a gente possa participar das suas bênçãos. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente nós vamos estar preparados se nós não estivermos ajudando pessoas que estão em situações piores do que as nossas. Porque o que vai melhorar o nosso coração é justamente ajudar quem precisa. Nós vivemos para isso. Se na nossa vida ela não serve mais para ajudar alguém, ela não é digna de ser vivida. Não é digna. É isso que a Bíblia vai dizer. Entendeu? Nós realmente nascemos para ajudar pessoas. A própria função do trabalho, sabe? Trabalhar é você prestar um serviço para alguém e ser útil na vida de alguém. Não faz sentido então trabalhar se o seu trabalho não faz um bem para alguém. Entende? É por isso que tem muita coisa que as pessoas chamam de trabalho, mas não é trabalho. É simplesmente um engodo que as pessoas arrumam, né, para ganharem dinheiro. Por exemplo, a prostituição não é um trabalho, ela é um engodo, né, para simplesmente satisfazer a luxúria do coração das pessoas e para fazer com que homens e mulheres, né, usem o seu próprio corpo, né, para trazerem benefícios pessoais financeiramente. Então, Deus nos chamou realmente para ajudar as pessoas. Deus nos chamou para a gente fazer alguma coisa diferente para o nosso coração estar preparado. A gente precisa abandonar esse espírito de coitadismo, esse espírito de vitimismo, esse espírito de que eu caí, preciso que alguém estenda a mão para eu levantar. A gente precisa abandonar esse tipo de comportamento, porque Deus nos chamou para fazer o que esse homem fez. Esse homem o que? Ele nasceu em muitas dores, a mãe dele assim diz. O nome dele é um nome já que representa uma maldição, é como se ele já nascesse caído. Mas esse homem ele é um exemplo de superação, porque o texto já vai dizer logo em seguida que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Então o seu comportamento, o fato dele, né, não se vitimizar, o fato dele não aceitar aquela situação como se ela fosse o que definiria a vida dele, é o que vai mudar a história dele completamente. A gente foi chamado para levantar a cabeça. Se for para morrer, morrer em pé. Esse é o negócio. Nós não fomos chamados para ser soldados fracos. Nós não fomos chamados para ser soldados que se entregam diante de qualquer coisa. Nós não fomos chamados para nos entregar diante de doença nenhuma, de crise financeira nenhuma, de crise política nenhuma, de crise religiosa nenhuma. Nós fomos chamados para ter coragem. É óbvio que nós vamos passar por momentos da nossa vida em que a depressão vai bater na porta, em que a ansiedade vai bater na porta, em que vai parecer que a gente não consegue se levantar. E por alguns dias parece que nós vamos chorar de joelhos, que nós vamos orar e que a gente não vai conseguir. Vai passar um dia, 2, 3, você vai dizer, eu não dou conta.
parece que Deus não me visita, parece que Deus não me dá graça, mas a gente continua orando, e a gente percebe que esse continuar, esse perseverar faz com que Deus, do nada, sem que a gente esteja esperando, independentemente do tempo que passou, Ele nos levante, nos coloque de pé. E aí se cumpre o que o salmista diz, ele diz, né, o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor vai levantar. Todas elas o Senhor vai levantar. Então, Deus tem uma promessa para nós, que se a gente olhar bem para ela, a gente passa tão rápido pelas coisas que a gente tem dificuldade de olhar bem. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 37, que nós já somos mais do que vencedores. Preste bem atenção no versículo, nós já somos mais que vencedores. Nós não somos só vencedores, nós somos mais ainda, né? Existe um mais, não é mas, não, é mais, demais mesmo, demais, né? O sinal demais, né? Então, não é o mas de talvez, é mais, nós somos mais do que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Nós somos realmente chamados para a gente nos apropriarmos dessas promessas espirituais. Nós somos chamados para isso. Porque quando, por exemplo, a Bíblia vai dizer que todas, é o que o versículo diz, todas as coisas cooperam para o bem. Está escrito, todas as coisas, seja o que for, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o propósito. Se nós nos apropriarmos realmente das promessas de Deus, a gente vai entender que ainda que haja um problema muito grande na nossa vida, a gente sabe que Deus está trabalhando ali. Você pode não saber o jeito certo que Deus está trabalhando, pode não saber como Ele está colocando a mão ali, mas Ele está ali, né? Mais certo do que o ar que nós respiramos é que Deus está trabalhando nessas situações da nossa vida, porque Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Percebe isso? Deus nos chama então para esse tipo de superação. E esse tipo de superação, ela tem a ver com a oração que ele faz, porque o próprio texto aí vai dizer, fala então que ele foi um homem, que a mãe colocou o nome dele de Jabes, mas o texto começa dizendo que foi o homem mais respeitado de sua família. O verso número 10 vai falar, e Jabes orou a Deus. Esse homem, então, essa superação que esse homem tem na vida dele, está intimamente ligado com as orações que ele fez, ou com a vida de oração que ele tinha. Porque a gente fala muito de superação hoje em dia, existem muitas palestras sobre superação, e eu não estou entrando nesse tema. O que eu estou dizendo é um tipo de superação que só pode ser encontrado em Cristo Jesus. É aquela superação que o salmista fala no capítulo 30, no versículo 5, no Salmos número 30, verso 5, que diz: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que ele está dizendo é realmente que Deus é que vai trazer essa alegria. A gente pode colocar do lado Lamentações 3, 22, que o profeta Jeremias diz assim, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então a promessa diz, a cada manhã a misericórdia de Deus, ela desce sobre nós, para nos renovar de uma forma para a gente não desistir. E aí Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 4,16, que o nosso exterior, o nosso rosto, o nosso corpo, está sempre se desgastando. E a cada dia que passa nós estamos mais velhos. Mas ele diz assim, mas o nosso interior está sendo renovado a cada dia. E quando ele usa a palavra renovado, ele está dizendo, está se tornando cada vez mais novo. Porque há uma transformação, Deus transformando a nossa mente, nós estamos cada vez nos tornando mais espirituais, a cada dia que passa, que a gente permanece com Jesus. Então, é esse tipo de superação que a gente está falando aqui, que Jabes passou. Então, olha o que diz, Jabes orou, ele era um homem que orava. Gente, qualquer tipo de superação que a gente precisa na nossa vida, ela precisa começar na oração. Na oração, é o que eu te falei, quando você vai
em lugares extremamente pobres, em que existem igrejas, o que as pessoas mais fazem é orar. Elas sabem que elas não têm outro tipo de segurança, e isso é bom. É bom porque na verdade não há outra segurança, né? Mas a verdade é que, por exemplo, o dinheiro traz uma falsa segurança para nós, mas se for para segurar de verdade, ele não segura, só Deus segura. Então é por isso que a tendência das pessoas, quando você, por exemplo, vai olhar as igrejas que são de classe média para cima, as orações são cada vez mais escassas. Por quê? Porque o que as pessoas estão querendo hoje em dia é simplesmente terem as suas emoções saradas, no sentido de que as pessoas, mesmo elas tendo dinheiro, elas não conseguem proteger o seu coração, então elas são muito marcadas por problemas familiares, por problemas na vida conjugal, na vida sentimental, na vida profissional. Então elas vão na igreja porque elas buscam algum tipo de cura para o coração, né? Essa é a coisa mais moderna que existe nas pregações atuais. E elas vão também para passar por orações em que Deus possa trazer para elas mais dinheiro ou coisas nesse sentido, né? Então elas vão buscar prosperidade material, vão buscar prosperidade física. E isso se encontra nas pregações mais modernas. Então o que acontece? Esse tipo de pregação, quando eu olho assim, vejo a pregação que essas pessoas querem, que é essa que sacia o ego, ela é a maior prova de que o ser humano, por mais que ele tenha dinheiro, ele não consegue se proteger. As pessoas, elas estão feridas no coração, elas não conseguem perdoar as outras, elas não conseguem dizer eu te amo, elas não conseguem superar uma situação. Hoje em dia a gente lida com pessoas que, na verdade, eu até vi um empresário, ele estava dizendo assim que hoje em dia é muito difícil ser empresário, porque a maioria dos funcionários, eles usam a humildade para se favorecerem. Então, tipo assim, o cara é um empresário, ele chega e dá uma ordem: olha, eu quero que você faça isso. Aí, se esse cara que trabalha com o empresário, se ele interpreta mal, nossa, isso é abuso de autoridade, isso feriu meu coração, para que falar desse jeito? Hoje em dia você não pode, entendeu? Estar num local e dar ordens sem ser contundente, por exemplo, que isso já se passa por, como é que eu posso dizer, por abuso verbal, entende? Eu sei que existe abuso verbal, eu sei que existe abuso psicológico, mas o que eu estou dizendo é que hoje em dia as pessoas, elas são psicologicamente fracas porque elas não têm essa capacidade. Gente, eu já citei isso um dia, eu vou citar de novo. Olha, você vai ver, principalmente aqui no Brasil, que as coisas são mais levadas na barriga. O brasileiro leva as coisas mais pelo feeling, sabe? Eu estou sentindo, é isso que eu vou fazer, eu estou sentindo, vou fazer então. Sabe? Isso faz com que a pessoa seja mentalmente fraca. Por quê? Porque ela não consegue dominar o seu coração, porque ela está dominada por ele. E sempre então que ela tiver um pensamento e ela vai ter que ser guiada por esse pensamento, ela não consegue enfrentar a angústia da sua própria alma. Então a pessoa faz o quê? Não, eu vou fazer porque eu quero sentir paz. O Brasil, por exemplo, ensinou um texto errado da Bíblia por causa desse tipo de comportamento. Colossenses 3, lá no verso 15, diz assim: que a paz de Deus é juiz no nosso coração. Eu já vi um monte de gente falando que quando você está com paz no coração é porque Deus está ali. Por favor, gente. A Bíblia diz que a gente tem que negar nós mesmos e seguir a Jesus. Você acha que negar nós mesmos é ter paz na hora? Na hora que você estiver negando o seu próprio eu, a sua própria carne, você não vai estar sentindo paz. Mas você deve o quê? Obedecer. Então, as melhores e as maiores coisas que nós fazemos na nossa vida, elas não são guiadas pelo sentimento, elas são guiadas por uma decisão firme e uma decisão mental que a gente toma. Deus vai nos ajudar e a gente precisa ser firme para continuar. Entende? O texto lá não está falando que a paz de Deus é juiz nas coisas que nós vamos fazer, até porque o capítulo 3 não está falando de vontade de Deus,
está falando em como nós devemos relacionar uns para com os outros. Então o texto diz: viva em paz com todo mundo. A paz de Deus é o juiz. Deus quer que vocês vivam em paz. O verso 14 diz, né? Porque o elo perfeito é o amor. Então amem uns aos outros. Então ela está falando de relações e não de vontade de Deus. Entende? Então isso é uma coisa muito séria. Então, o que eu quero trazer para nós aqui: Jabes é um homem que se superou, era um homem de oração, e era um homem então que precisou agir com essa potência que é entender que Deus nos deu uma potência que é a nossa mente, que é a nossa força de pensamento, a nossa força de seguir em frente, não é? Pelo que a gente determina. Então eu estou determinado a seguir isso. Quer eu sinta angústia, quer eu sinta medo, quer eu sinta ansiedade, eu vou seguir em frente, porque é isso que tem que ser feito. Entendeu? Se você olhar, por exemplo, os esportistas brasileiros, a maioria deles, eles têm fraqueza mental. Por quê? Poucos deles são trabalhados nesse aspecto, né? Porque em qualquer tipo de esporte existe o que a gente costuma chamar de catimba. Por exemplo, se você for ver uma luta de boxe, sempre há uma provocação quando se entra no ringue, né? Dois lutadores, se você pega um ao outro ali, um vai xingar o outro, um vai chegar, né, no pé do ouvido do outro, vai xingar a mãe do outro, vai falar coisas, fazer coisas para desestabilizar o oponente. E isso para mim representa a batalha espiritual que a gente vive, né? Deus sempre tem uma direção, e Ele nos mostra isso na sua palavra, Ele confirma o que a gente deve fazer, mas sempre Satanás se levanta para jogar algo no nosso ouvido que é uma catimba, né? Que é algo para nos desestabilizar, para que de alguma forma a gente use algum tipo de artimanha errada. Ontem eu estava vendo um vídeo, né, antigo, quando o Romário e o Edmundo jogavam no Flamengo, um jogo que teve aquela briga generalizada, que o Edmundo foi lá e deu um tapa na cara do jogador rival, e o jogador rival foi e deu um tapa na cara dele e deu um murro na cara dele, né? E ele caiu no chão lá, meio que semi-desmaiado, e o Romário foi defender ele, foi lá e levou uma voadeira no outro, o tempo fechou, e entrou um monte de polícia no campo, né, para fazer as coisas e tal. Isso acaba acontecendo, gente, na nossa vida, sabe? Tem momentos da nossa vida em que a gente vai lidar com esses tipos de coisa, com pessoas que, pode ser no sentido figurado ou no sentido real, elas vão aparecer dando um tapinha no nosso rosto para nos desequilibrar, para nos tirar do eixo, para nos tirar do propósito, para nos tirar do centro. Mas o problema não é essa pessoa, sabe? Porque por trás disso tudo, Satanás tenta nos desequilibrar. E por detrás de Satanás tentando nos desequilibrar, tem Deus querendo nos preparar para que a gente seja cada vez mais forte aqui, no sentido de que eu não vou me desviar porque eu ouvi algo que me pegou. Então a gente precisa ser forte, gente. A gente precisa ser forte nesse sentido. Não se deixe levar pelas coisas que você ouve, não se deixe levar pelas setas que vêm na sua mente, não se deixe levar pelas coisas que acontecem no seu caminho para tentar te desestabilizar, por favor. Então, tenha esse tipo de característica. Então o texto vai dizer o seguinte, olha o que ele orou: Senhor, me abençoe e aumente as minhas terras, ou alargue as minhas tendas. A oração dele, ela é bem ousada. Ele pede para Deus abençoar ele. Ele não pede assim: Senhor, me abençoa com isso. Ele pede ao Senhor ali: Senhor, me abençoe. Ele quer a bênção de Deus sobre ele. Ele está determinado a respeito de algo. Ele quer ser abençoado por Deus. E ele pede: Senhor, me abençoe. As pessoas costumam dizer que essa oração aqui foi a única que Deus atendeu de forma completa, que as outras orações feitas na Bíblia, sempre Deus atendeu de forma parcial. Mas aqui o texto vai dizer até no final: Deus atendeu o seu pedido. Deus atendeu o que ele pediu. Então foi um homem que pediu a bênção de Deus, e Deus deu essa bênção para ele. O texto vai dizer também o seguinte, que ele pediu: Senhor, alarga as minhas tendas, ou alarga as minhas fronteiras. Isso aqui tem muito a ver com a expansão da família ou do clã dele. O que ele estava pedindo para Deus é a expansão,
né, das tendas, para que a família pudesse estar crescendo dentro daquilo ali. Então ele estava pedindo por outras pessoas também, e ele era um homem que se levantou então para ser um líder, né, de sua família, mesmo tendo nascido em condições difíceis. E aí o texto vai dizer o seguinte: que a tua mão seja comigo. Então ele pede ao Senhor: me abençoe e alarga as minhas tendas. Olha, a gente pode pedir a Deus a bênção de Deus, a gente pode até pedir bênçãos materiais, mas elas têm que ter, sabe, um propósito mais elevado, como o dele aqui. Ele queria o alargamento das tendas, ele queria ser um homem que de fato ia ter a família dele protegida. Viver em tendas nessa época, as pessoas acham que era sinal de pobreza. Hoje em dia você vai, por exemplo, lá nos desertos, tem os beduínos, moram em tendas, né? Fala, pobre. Não, viver em tendas nessa época era coisa de homens ricos, tá? Então as pessoas falam para Abraão: Abraão é pobre, viveu em tendas. Não, isso eram coisas de pessoas ricas, muito ricas. Então ele está pedindo a Deus para que Deus alargue as tendas deles, que eles possam viver. E aí ele pede assim: Senhor, que o Senhor me proteja. Ele pede a presença de Deus sobre ele. É o que a gente precisa. A gente precisa pedir que a presença de Deus esteja conosco todos os dias da nossa vida. Eu já estou encerrando, mas tem a história de um homem, há 1 ano e meio atrás, um italiano de 96 anos, pegou Covid, lá na Itália, na cidade de Veneza, e foi para o hospital, foi para a UTI, né? E por uma dádiva de Deus, ele saiu da UTI e se recuperou. E saindo da UTI, no dia de ir embora, ficou alguns dias na UTI, né, e depois passou alguns dias lá no hospital. Quando ele foi sair, entregaram a conta para ele, a conta do hospital. Tinha ficado mais de 600 euros lá. E aí o homem, esse senhor de 96 anos, ele começou a chorar. E aí então ele foi perguntado ali pela administração se ele não tinha dinheiro para pagar. E aí ele disse: não é isso. Aí ele disse assim: é porque só agora é que eu fui reconhecer que por 96 anos Deus me deu o ar de graça, e eu nunca levantei as mãos para o céu para agradecer. Aqui eu fiquei alguns dias no hospital usando esse aparelho de respiração, e eu tenho que pagar 600 e poucos euros. Deus me deu de graça por 96 anos o ar, mas aqui diante dos homens eu tenho que pagar. Então Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus do nosso lado é algo muito grande. É algo que o homem pode até chegar perto de conseguir dar para o outro, mas não é de graça, não é a mesma coisa que ter de Deus. Só Deus faz as coisas de uma forma tão perfeita e sobrenatural. Então essa é a promessa que Jesus fez. Ele disse: eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. E a próxima parte diz: que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e me livrando de dores. Essa é uma oração que eu aconselho que todo mundo faça. A gente às vezes não faz essa oração aqui, que é a oração livra-me de dores, mas eu sempre peço isso para Deus, sabe? Eu sempre peço: Senhor, livra cada um de nós de doenças, livra cada um de nós de dores, né? Nos abençoe, faça com que a nossa vida seja, né, uma vida que suporta as tentações e não cai. Essa Jesus ensinou a orar no Pai Nosso, né? Ele disse: orem e digam: livra-me de todo o mal, não me deixe cair em tentação. A oração do Pai Nosso tem essa parte. E aqui Jacques faz essa oração, né? Livra-me das tentações, né? E também, né, me livra das dores. A gente pode pedir isso para Deus, né? Então, se a nossa vida realmente tem um propósito de fazer coisas que são maiores do que as coisas do nosso ego, a gente pode pedir uma vida longa, a gente pode pedir saúde, a gente pode pedir proteção contra a queda, proteção contra as coisas que podem nos derrubar. Então, eu acho que só tem força para pedir essas coisas quem tem certeza que está vivendo uma vida que está além de si mesmo, sabe? Alguém que não vive só para satisfazer os seus caprichos, sabe? Uma pessoa que vive além disso, que quer mais do que realizar os seus sonhos, sabe? É uma pessoa que realmente quer fazer por outros, né?
e quer mostrar Cristo para os outros, que quer ajudar os outros, né, a saírem da fome, saírem da pobreza, sabe? Essas pessoas que estão adquirindo, por servirem a Cristo, esse coração que é altruísta, eu sei que elas podem pedir a Deus uma vida longa, uma vida livre de dores, porque elas são luz desse mundo. Então tem um significado delas viverem, mas tomara que cada vez mais essas pessoas, que elas vivam cada vez mais, e que os maus morram cada vez mais cedo. Os maus no sentido de, né, querer destruir, roubar, desgraçar a vida das pessoas, né, que esses tenham uma vida diminuída. Então, que Deus possa abençoar para que a gente viva então além dos nossos caprichos. E o texto termina, como eu disse, dizendo: e Deus atendeu ao seu pedido. O Senhor atendeu a oração de Jabes. É só isso que a Bíblia faz desse homem. Ele não é citado em outro livro da Bíblia, ele não é citado em outro livro de história, sabe, de história bíblica, algum livro antigo, não é citado. Ele é citado só aqui, ninguém mais vai falar dele, e é bem curto. Sim, a gente não sabe quem é o pai dele, não sabe o nome da mãe, a gente só tem isso aqui sobre ele. E se você pegar a sua Bíblia e começar a passar os olhos de novo, você vai ver que só está falando de genealogia de novo. De novo, aí o texto continua: Quelube, que é irmão de Suá, que gerou Merid, e ele vai continuar essa história toda, como a gente viu no capítulo 1, tal. Então, é como se essa pregação de hoje, eu quero que você entenda assim, a gente vai orar agora. Eu quero que você entenda essa pregação de hoje dessa seguinte forma: a nossa vida são como capítulos, que todos os dias parecem ser meio iguais. Você abre, né, o seu dia e está lá. Adão, que é pai de Sete, que está todos os dias, acorda, escova os dentes, toma banho, faz o que tem que fazer, né? E a gente segue, né? Mas tem uma hora que parece que Deus para e Ele diz: eu vou falar com você. Tem uma coisa importante para você entender, que vai fazer com que a sua vida seja abençoada. Porque a sua vida não é só monotonia, a sua vida não é só cotidiano, a sua vida também tem o extraordinário que invade ela. Então é isso que eu vejo em Crônicas, é o extraordinário invadindo o ordinário, né? E Deus falando através então desse texto. Então, nós precisamos orar, nós precisamos ter uma mentalidade mais forte, nós precisamos orar de maneira corajosa, nós precisamos nos superar, certo? A gente não pode viver simplesmente nesse normal que nos foi dado, né? Então, assim, eu termino dizendo que tem pessoas que passaram por coisas terríveis na vida, né? E elas meio que são limitadas por aquilo, né? E é outra coisa, eu não sei se alguém que passou por isso, mas existem pessoas que passaram assim, por verdadeiras tragédias na infância, perderam os pais em acidentes de carro, né? Passaram por violências assim, sexuais constantes e viveram assim traumatizados, coisas horríveis. Então existem muitas coisas horríveis que pessoas vivem e que elas têm o coração limitado por causa disso. Mas eu sei que olhar para a história de Jabes, voltar a orar e pedir a Deus: Senhor, me livre de dores e alarga as minhas tendas, é viver além então dessas provações que foram impostas, é realmente sair desse eu que está controlado pela dor e pedir para Deus para que Ele nos ajude a superar, ir mais alto, sabe, ir mais longe, sabe, essa superação. Termino citando um exemplo. Olha, aqui no Brasil a gente não pode negar também que as pessoas elas têm uma grande capacidade de superação, porque a maioria nasce pobre, nasce sem recursos. Você pode olhar isso, por exemplo, na vida de jogador de futebol. A maioria nunca teve nem passe para ir para treinar, sabe? Eu vi a história da mãe do menino e ela estava dizendo assim que não tinha, né, o passe, e aí ela começou a ir trabalhar a pé, e ela andava 5 km para ir, 5 km para voltar, porque ela levava o filho para treinar de noite e ela pegava essa passagem de ônibus para eles irem, porque era mais longe, né, o lugar de treinar, isso menino pequeno, né,
E lá os garotos todos tomavam aquela bebida, sabe? Não sei se é energético, Gatorade, sabe? E o que acontece? O menino sempre estava muito à vontade de tomar aquela bebida, só que a mãe não tinha condições, veio de família assim, muito pobre, e estava treinando lá. A mãe do menino, uma vez com dó dele um dia, ela pegou uma garrafa de Gatorade lá, deixava vazia, ela pegou aquela garrafa, e aí ela diz que enchia de água a garrafa, né? E misturava com um suco tangue, aquele suco em pó, só tem corante, né? Misturava, porque o menino falava assim, mano, os meninos são mais fortes do que eu, que eles tomam lá o energético e tal. Aí a mãe dele disse, eu vou dar para você. E aí ela foi fazer água com tangue, né? Naquele negócio que ela tinha pegado do Gatorade e dava para o menino e tal, né? Não, mãe, agora eu estou no mesmo nível que os outros de força física, eu estava me sentindo fraco e tal. E assim, uma história de superação muito grande, né? E o jogador profissional, hoje em dia ele ganha muito, tudo bem, seus benefícios. Mas assim, o brasileiro de forma geral é assim, mesmo que não seja jogador, para trabalhar, o brasileiro tem muita capacidade de superação. Então assim, a gente não pode perder isso no âmbito espiritual, tá? Não perca isso no âmbito espiritual, porque esse é o grande ponto. As pessoas muitas vezes elas se desanimam com Deus e elas simplesmente abandonam. Ah não, talvez Deus não exista, talvez não seja do jeito que eu acreditei, acho que vou deixar esse negócio para lá. Não, gente, Deus é essencial, é tudo. Como é que a gente vai desistir dele? Não, superação, a gente precisa disso. Você pode se colocar de pé para a gente orar? Vamos pedir a Deus essa graça. Senhor,